Fala galera, vamos falar hoje sobre nosso último autor racionalista, Blaise Pascal. Pascal, eu preciso que vocês relacionem ele a nossos outros autores, porque apesar de ter o seu pensamento próprio, de ser considerado da corrente do racionalismo, ele não vai fugir muito do que foi o Spinoza, do que foi o Descartes, ou mesmo Leibniz, ou seja, o autor que vai procurar conciliar o raciocínio, a matemática, a uma espécie de pensamento relacionado à religião. Tá? Então vamos lá. Quem foi Blaise Pascal? Pascal foi um autor que nasceu em 1623 na França, no centro da França, numa cidade pequena, que é considerado da corrente do racionalismo, mas também um pensador cristão. E eu enfatizo isso porque uma das metas de vida do Pascal era com certeza construir uma apologia do cristianismo ou do catolicismo mais especificamente, né? Ele também era adepto do jansenismo, que era uma doutrina dentro do catolicismo que surgiu no século XVII. Isso é importante porque isso vai influenciar muito a forma dele de pensar. E o jansenismo foi considerado heresia no mesmo século XVII, um pouquinho mais à frente. Ele foi um gênio precoce, desde muito cedo já teve envolvimento em grandes áreas da matemática. Ele, por exemplo, ajudou a criar o que nós entendemos hoje como o campo da probabilidade matemática. Ele foi o criador da primeira calculadora mecânica do mundo, restrita a algumas operações nesse início. Pascal também foi o cara que elaborou o primeiro sistema de transporte público na cidade dele, de Paris, enquanto ele vivia lá. Mas é um cara que possui sobre a vida, vamos dizer alguns, uma análise pessimista. Porque na verdade o que o Pascal procura é realçar na vida algumas coisas, dizer como ela é, para poder, da forma que nós entendermos a vida, poder viver bem. Então o que ele faz não é dizer que a vida é uma merda e nós podemos continuar ou nós não devemos mais viver por causa da forma em que a vida é. O que o Pascal faz é demonstrar a vida como ela realmente é, para poder explicar como poderemos viver, e desse ponto eu não acho ele um autor pessimista. O principal livro do Pascal é esse que eu coloquei aqui, ó, Pensées. Os Pensées, ou os Pensamentos, né, os Pensamentos de Pascal, foi um livro que ele procurou, para ser bem exato, dizer para as pessoas por que elas deveriam acreditar em Deus, né? E aí não é uma prova da existência de Deus, é apenas uma espécie de sugestão e vocês vão entender por quê. Por que o Pascal seria um cara que teria uma análise pessimista da vida? Porque para ele a vida está baseada na contradição humana. E eu quero que vocês pensem em contradição na estrutura do barroco, sabe? Porque a estética que envolve o pensamento do Pascal é uma estética barroca, ou seja, aquela divergência entre luz e trevas, aquela divergência entre bem e mal, isso aparece fortemente nos escritos de Pascal. Então, por Pascal, nossa vida é uma constante contradição, ou seja, dois polos emergentes constantes. Mas, principalmente, o ser humano é necessariamente miserável. Nossa vida está calcada, baseada na miséria. Um dos principais problemas do mundo para Pascal é que o ser humano não consegue ser feliz sozinho no seu quarto. Ou seja, nós precisamos dos outros, da vida em sociedade para alcançar a felicidade, vai dizer o Pascal. E nesse momento, eu preciso te explicar que a diversão, ou seja, a ideia de ficar feliz, para o Pascal, representa nada mais do que uma fuga da nossa miséria. Nossa vida em si é essencialmente uma miséria. E nós procuramos dar uma espécie de folga a essa miséria quando nós tentamos, de alguma forma, nos divertir. Então, o divertimento é uma fuga da miséria no Pascal. O problema é que esse divertimento nos faz buscar algo, só que esse algo que eu procuro não é realmente o que eu desejo. Ou seja, a minha diversão não está baseada em procurar um jogo de videogame, não está baseada, por exemplo, em alcançar sexo, não está alcançada em mesmo procurar paz espiritual. Nossa diversão não está nas coisas em si. O que nós buscamos, vai dizer o Pascal, é a busca das coisas. Ou seja, nós não estamos ligados a objetos, e sim a um impulso necessário. Ele percebe isso com a ideia de tédio. Afinal, quando nós queremos muito alguma coisa e conseguimos ela, pode ser seguida de um tédio. E o tédio é um dos piores males da humanidade para Pascal. O problema é que o divertimento para ele nada mais é do que uma forma de cobrir a miséria do mundo. Ou seja, nós não podemos ser felizes apenas com esse divertimento, com essa estrutura de diversão. Isso não é suficiente para a gente. É apenas uma forma de nos enganar, vai dizer o Pascal. E agora falando como o mundo era para Pascal, tudo no mundo era para Pascal no máximo de uma das três ordens que ele dividiu. Tudo poderia ser da ordem do corpo, da ordem da razão ou do espírito. Lembra que espírito nos racionalistas em geral significa a ideia de razão, de mente, né? Da ordem da razão ou da ordem do coração. Tudo está relacionado a essas três ordens. Isso é uma clara influência dos dois pensadores essenciais para o Pascal. Influência de Agostinho e de Descartes.
Porque o Agostinho dizia que existiam 3 camadas ou 3 tipos de ordens de pecado ou concupiscência, e já o Descartes dizia que existiam 3 ordens da razão. O que o Pascal está dizendo é que não existem 3 tipos de razão ou 3 tipos de pecado, existem 3 tipos de coisas do mundo. As coisas só podem ser de ordem do corpo, da razão ou do coração. Pascal deu exemplo no seu livro sobre quais seriam os exemplos maiores das 3 ordens, do corpo, da razão e do coração. E ele vai dizer que, como exemplo do corpo, nós temos um rei, um monarca. Como exemplo da razão, nós temos o Arquimedes. Ele tinha uma rixa com a Descartes e ele não vai colocar ele aí. E, como exemplo da ordem do coração, ele coloca Jesus Cristo, já que ele é católico. O que é importante é perceber que ele entendia que nenhuma dessas 3 ordens compreendia a importância da outra. Ou seja, um rei podia não compreender a importância de alguém que é um filósofo, um racional, e assim, um racional poderia não compreender a importância de Jesus Cristo. O que eu quero trazer para cá e destacar para vocês é que já aqui eu percebo que para o Pascal a razão não é suficiente para tudo no mundo, que a razão ela é limitada, e a limitação da razão que é um dos pontos principais do pensamento de Pascal. E aqui nós falamos justamente disso, dos limites do conhecimento humano, ou seja, que a razão para o Pascal não pode abarcar tudo, que ela não pode segurar todas as coisas. E quando eu falo de limite do conhecimento, por que nós devemos conhecer? Porque o homem não é nada. Na verdade, o homem está frustrado, porque o homem tem uma tendência para o infinito, mas não sabe o que ele é. E aqui eu coloco uma citação do Pascal para a gente poder entender. Observa na tela. O que é o homem? Vai dizer o Pascal. E aqui eu abro aspas. Afinal, o que é o homem dentro da natureza? Nada. Em relação ao infinito, tudo em relação ao nada. Um ponto intermediário entre o tudo e o nada. Segundo essa concepção, para o Pascal, o ser humano seria necessariamente infeliz. Infeliz porque ele desejaria o infinito. O infinito é um desejo nosso. Nós nascemos desejando o infinito. O problema é que o infinito é algo inalcançável para nós. E inclusive para poder apreendermos, nós nem conseguimos sequer entender o que é infinito. Imagina ter posse dele. Então, nesse meio termo, ou seja, nós nem somos nada e nem estamos no tudo, nós ficamos ali no marasmo e somos infelizes. Recorrentemente, nossa imaginação vai procurar disfarçar essa nossa necessidade pelo infinito. O que acontece é que nós vamos nos prender em bens materiais, como eu falei sobre a questão da diversão. Só que os bens materiais são finitos e a gente acaba, na verdade, diante dos bens materiais, percebendo mais ainda, realçando que nós necessitamos de coisas infinitas. E pior, de uma coisa que sequer nós podemos imaginar. E aqui eu vou te dar o exemplo de uma configuração importante para a nossa vida. Para Pascal, existem infinitos mundos dentro dos seres. Então, o que me compõe é infinito. Quando ele percebe que existem infinitos mundos dentro dos seres, ou seja, que o ser humano percebe que dentro de uma formiga, um animal mínimo, existem infinitos, ou seja, o infinito está contido na própria ideia de uma formiga, que é um ser mínimo e descartável, e o ser humano nem mesmo consegue entender direito, então, o que é uma formiga, e nem poderá entender o que é uma formiga, é aqui que nós caímos na infelicidade. Porque a própria existência dos seres nos faz constatar a nossa infelicidade diária. Então o ser humano seria naturalmente voltado para o meio, ou seja, ficaria ali num limbo, uma espécie de marasmo. O ser humano nasceu entre o tudo, que é o infinito, e entre um nada. O ser humano não é nada, o ser humano não é tudo, o ser humano sabe que existe algo além dele, e por isso que ele não é nada, mas ele não consegue entender o que é. E a gente fica no meio, ou seja, estamos destinados ao meio. É justamente por sermos destinados ao meio que nós somos infelizes na visão do Pascal. É diante dessa contestação que o Pascal vai emitir frases como: o silêncio eterno desses infinitos me apavora. Quantos reinos nos ignoram? Percebe como ele está apavorado com a ideia de o ser humano reconhecer o que é o infinito, mesmo que debilmente, mas não conseguir alcançá-lo. E aí entra a questão da morte. Porque a morte, para Pascal, está ligado a essa ideia de finitude. Afinal, o ser humano vive em relação à morte porque nós somos finitos e temos duração. Porque para o infinito, a morte nem sequer existe. O infinito só reconhece a morte diante da finitude de algum ser. Então, a morte está relacionada, para Pascal, a essa ideia, a esse símbolo constante da nossa infelicidade. A morte é a tônica, é o símbolo da infelicidade humana, já que nós somos finitos. Mas qual a saída para isso, então? Viver infeliz, então, não é um objetivo. Eu te disse isso no começo da aula. O Pascal não é um cara que quer que nós desistamos de viver. O que ele quer é que nós vivamos, só que de uma maneira a entender o mundo como ele é. Qual seria a saída, então, desse reconhecimento desse mundo ruim, cruel e infeliz, a infelicidade humana?
A saída para Pascal está no reconhecimento do limite da razão. Então a razão precisa conhecer os seus limites e se submeter à religião. É isso que minhas vidas estão ouvindo. Se eu submeto a razão à religião, eu entendo que nem tudo no mundo pode ser apreendido, nem tudo no mundo pode ser conhecido, e algumas coisas eu não posso entender. Então existe um espaço em que a razão pode atuar, na visão do Pascal, e um espaço em que a religião tem que atuar. Aí você me diz, mas essas coisas que a religião explica, na verdade não explica muito bem. E o Pascal concorda com isso. O que o Pascal entende é que existem coisas que não são bem explicadas, que são muito mal explicadas pela religião, aliás, mas que seriam muito mais incompreensíveis se olhadas pela ótica da razão. E isso não nos faria bem. A única forma, a única coisa capaz de explicar a nossa condição no mundo é a religião. E não somente o uso da razão. Ele não está descartando a razão, ele está dando apenas um espaço, um limite para ela. Ela só chega até ali e daí em diante é com a religião. Por isso que eu destaco para você que a força da razão em Pascal não está no fato dele entender que a razão é soberana, e sim no momento que ele entende que a razão tem que explorar os seus próprios limites. Ou seja, a razão tem que saber até onde ela pode alcançar. E é assim que ele é entendido como racionalista.